Primeiro te agradecer, né, por aceitar gravar esse vídeo, né? Que assim, para mim tem muita importância, acho que para você também, porque primeiro a gente vai discutir algo que você gosta, né? Que é falar de reabilitação através do movimento. Ah, cara, primeiro eu que agradeço, né? Contribuir com ciência sempre é gratificante, né? Ainda mais a gente podendo fazer algo que vai ficar aí documentado, né? Posteriormente para outras pessoas poderem estar vendo isso e debatendo, né? E criando linhas de reflexão a respeito. Eu acho que isso aí é sempre muito legal. Cara, então, esse da reabilitação é uma coisa que, assim, eu sempre brinco que para mim foi igual religião, né? Religião, quanto mais você estuda, mais você quer estudar e quer descobrir, quer saber os porquês. E quanto mais você estuda, você não entende os porquês e você continua estudando. E a minha sequência com a reabilitação foi mais ou menos essa, né? Eu sou professor de educação física, fisioterapeuta. E existe uma linha para mim que é muito tênue entre as duas, porque nós somos profissionais do movimento humano. E eu queria entender melhor como é que essas condições de movimento poderiam ser inseridas, né, nas minhas rotinas. E eu comecei a me apaixonar pelo movimento. Eu comecei a ir na contramão do que a fisioterapia estava indo na época, né? Os caras estavam indo para aparelhos cada vez mais modernos, voltando para a época da terapia manual, e eu vendo que sempre faltava algo, né? Fazendo essa relação com a religião. Sempre me faltava algo para explicar aquele porquê. E aí um belo dia eu comecei, no meu mestrado na UFRJ, eu tive uma disciplina no laboratório de biodinâmica do movimento, que falava das relações do ambiente e os movimentos que isso poderia causar, né, em relação luta ou fuga, baseado nas suas vivências, nas suas experiências, que você sempre ia reagir ao ambiente baseado em vivências, né? E aquilo me chamou a atenção, me despertou, e aí eu fui ver que isso era mais amplo, que naquela época os caras estavam estudando o pensamento do movimento, teoria de espelhamento neuronal, a imagética de você imaginar o movimento e você ter melhora, e aquilo tudo começou a me despertar interesse. E aí eu fui para linhas mais profundas, né, cara, e cheguei nas neurociências do movimento. E aí veio o que eu não esperava encontrar, que foi o que mudou minha vida. Eu, numa aula de neurociências pura, né? Do laboratório de biofísica lá da UFRJ, eu peguei o professor que trabalhava com Parkinson e ele começou a mostrar mecanotransdução, que as células se comunicavam, que o movimento fazia plasticidade contínua. Quanto mais complexo o movimento, melhor era o ajuste do cérebro em relação àquilo para buscar saídas, e você começava então a promover com isso tudo um grande reparo. E aí eu fui dentro da área de lesão. E aí quando eu cheguei na área de lesão, eu confrontei com a cinesiofobia, cara. E aí eu falei assim, gente, que coisa louca, né, cara? Tinham pessoas que tinham medo antes de realizar um movimento. E aí eu vi esse impacto realmente psíquico, né? Essa relação desse modelo mais moderno hoje, que é o biopsicossocial, o quanto que essa carga interferia num simples movimento. E isso dentro da lesão, que era minha área secundária, no caso, que hoje eu não tenho essa divisão, que era a fisioterapia, eu comecei a perceber que o cara não estava apto a responder novamente por um movimento de forma voluntária, enquanto ele não chegasse ao menos próximo àquele movimento que causou a cinesiofobia. E aí veio essa brincadeira, né? Eu sei que é uma volta grande para responder a pergunta, mas eu te falei exatamente o que aconteceu. E eu falei assim, poxa, cara, então se é assim, pensando em neurociência, se o cara só vai estar apto a realizar e realmente ser efetivo no movimento dele quando ele não tiver mais medo, e se aquele movimento que lesiona ele, né, que lesionou ele no caso, foi o que fez o medo, se ele não realizar esse movimento de novo, ele não está curado. E aí veio a ideia da frase que hoje a gente está até patenteando nessa brincadeira aí na dissertação de mestrado lá, que o movimento que lesiona tem que ser o mesmo que cura. Se eu preciso realizar aquilo de novo para não ter medo, né, e se a cinesiofobia hoje é um fator limitante, foi assim que essa brincadeira começou.
Você falou algumas, eu, né, tinha preparado assim, algumas perguntas, né, mas você falou, tocou em vários pontos que eu acho legal. Primeiro que eu estava escutando esses dias um podcast, e o cara tá falando sobre Karl Popper. Sim, E aí o Karl Popper ele vai falar que assim, para existir a ciência, você precisa refutá-la. Senão você cria um mito. Se você não pode exatamente. questionar, então através de algo que já existia, surgiu uma inquietação sua. Que é a Sim, mesma coisa que me leva para o mestrado. Só que o que me despertou o interesse, né, por pesquisar mais sobre, você vai lembrar disso, com certeza, foi o caso da mãe da Joyce. sim. Lá no, lá no estúdio lá da Shape com o Léo, aí você começou a fazer com ela alguns movimentos. Eu falei, pô, de onde você está tirando isso? Olha, estudo sistemas complexos. E aí dali já começa o meu interesse por sistemas complexos. E aí quando eu vou para o mestrado, quando eu entro na graduação, eu quero entender melhor tudo que está acontecendo. E aí começam essas inquietações. Quando eu chego no mestrado, que eu falo com a minha orientadora o que eu queria falar, né, de lesão, levar lesão para dentro da educação física, ela já logo me cortou, ó, de lesão eu não falo. Eu falei, não, mas eu não quero título, eu quero falar de lesão. Eu quero entender os porquês, eu quero... É isso que me inquieta, é isso que me faz estar aqui. Eu preciso dar uma lida sobre medicalização. E aí, quando eu comecei a ler, as coisas começaram a fazer muito sentido para mim, porque você começa a buscar lá atrás tudo que aconteceu para chegar aonde nós chegamos hoje. E aí eu começo a repensar a minha atuação enquanto profissional. E aí tem alguns conceitos que são muito fortes, né, da medicalização. Se você pegar, de repente, aí, Ivan Illich, que é um cara que é muito rígido, ele vai falar sobre a gente tirar a autonomia do sujeito de lidar com a própria dor. Perfeito. Então, quando você fala de que você precisa devolver a ele, você quer dar a ele, Perfeito. né, as condições dele viver uma vida independente. Igual você falou agora há pouco com seu pai, assim, ó, a gente fica um tempinho depois, segue sua vida. Você não cria uma dependência dele em você. E aí é legal, porque quando a gente pega o conceito de medicalização, existem vários conceitos, né? Artigos diferentes, com às vezes algumas definições diferentes, que a gente, se a gente parar para pensar, é muito firme com relação à classe médica, Sim. que eu tenho muito carinho e respeito, então assim, eu prefiro trazer para a gente, né? Ao invés de falar que tornar algo médico, mesmo sem aquilo ser médico, eu prefiro pensar tornar dependente de um profissional de saúde questões, muitas das vezes, do dia a dia de uma pessoa. Perfeito. Né? E aí, com isso, né, com essa medicalização, surge a necessidade, às vezes, de um diagnóstico, de um modelo mais biomédico para a gente poder tratar. E a gente ignora esses fatores como cinesiofobia, por exemplo, que é uma condição psicológica, de repente até mesmo ligada a questões sociais, que a gente às vezes ignora num tratamento. E aí, partindo desse princípio de tudo que você falou, eu queria primeiro perguntar como é que você traz isso para dentro do estúdio, porque se parar para pensar que o cara chega para tratar, né? E aí tem profissional de educação física trabalhando junto com um fisioterapeuta, isso é muito legal. Não tem ficha de treinamento. O que é bacana da gente pensar, porque se o indivíduo ele chega aqui cada dia de um jeito, a partir do momento que você prescreve, que é até uma palavra que eu não nem gosto muito, né, da gente trazer para você limita ele a uma condição única, sendo que ele às vezes o mesmo problema ele pode se apresentar de maneira diferente em pessoas diferentes. Então é legal quando o cara chega aqui, você, pô, como é que você tá? Vamos trabalhar assim e pensar em funcionalidade, né? Eu vejo que tem uma discussão assim, tá toda uma galera, pô, máquina, usar máquina, não usar máquina, como você pensa a máquina? E aí partindo, né, de tudo isso que a gente vem construindo, eu queria entender como é que é trazer isso para dentro de um estúdio, com uma proposta para mim que é inovadora aqui na região. A primeira coisa que eu acredito, assim, fielmente é as doenças são iguais, mas as pessoas são diferentes. Então isso muda tudo, né? Se eu tivesse todas as pessoas do mundo com uma lesão de coluna, a mesma, todas essas lesões seriam diferentes. Então esse princípio de individualidade que a gente tanto preconiza, né, cara, em qualquer área da saúde, eu realmente sempre levei ele muito a sério. Até porque eu vivi isso. Eu tenho aqui hoje, sei lá, 10 lesões de joelho sendo reabilitadas, lesões iguais, de posterior cirurgia de cruzado, né, ligamento cruzado anterior, e elas se pronunciam de forma completamente diferente, né, por mais que tenha sido a mesma área anatômica lesionada. E ali tem frustrações, ali tem medos, ali tem inquietações, ali tem perfil alterado, tem cicatrizes, né? Então essas coisas, elas são muito sérias.
Elas realmente marcam a vida da pessoa. Nesse modelo que a gente vem estudando, então, quando a gente pensou o estúdio, a gente pensou nisso. Um estúdio que não se preocupasse com a estética. Ela pode vir. A estética, ela vem de uma boa alimentação, de um trabalho de consistência, né? Mas ela não precisa ser o foco. O foco precisa ser trabalhar as doenças que as pessoas trazem hoje no ano de 2024, que a gente está aqui agora, né? Doenças psíquicas, né? Doenças da alma, doenças de comportamento. O tempo todo o Instagram, por exemplo, mostrando felicidade, mostrando culto, mostrando um monte de coisa, e a pessoa que não consegue, ela se sente inferiorizada, mostrando corpos perfeitos, e a pessoa que não tem se sente inferiorizada. Então a gente vive um momento de muitas comparações e as pessoas não têm realmente hoje um psíquico forte para lidar com isso. Então elas têm inquietações. E quando eu vou para essa linha do exercício, aí eu fico muito à vontade de falar, quer seja um exercício feito por um terapeuta ocupacional, por um professor, por um fisioterapeuta, eu vou para o lado terapêutico do exercício, do movimento. E aí eu penso tudo que o movimento pode ofertar, desde parte de cicatrização e reparo, a liberação hormonal positiva, a te estar incluindo num ambiente, a te sociabilizar, enfim. Vários dos clientes que chegam aqui hoje, Ramon, eles relatam que não se sentiam bem numa academia, porque estavam sempre se comparando com alguém, sempre, às vezes, sendo deixados de lado a priori de uma pessoa com um corpo talvez melhor. Isso é muito sério, cara, para a nossa profissão. Então, quando eu conversei com o Luan, essa montagem aqui com a Mônica, que a gente se reuniu algumas vezes, eu falei, cara, eu acho que está na hora da gente valorizar a pessoa, independente do que ela quer, do problema que ela tem. Se você for para o conceito de saúde hoje, ninguém tem saúde, né? Exato. Todo mundo tem algum problema. Então vamos tratar o que todo mundo tem, o que faz mal às pessoas. E hoje a gente consegue ver aqui as pessoas se reunindo por tribos. Tem as pessoas do emagrecimento, as pessoas que têm problema de joelho, problema de coluna, tem as pessoas que têm esses problemas e gostariam de voltar a correr, né? Tem pessoas que só querem não ter dor, sabe, que se sentem mal, e a gente conseguiu então unir essas pessoas. E hoje eu vejo que isso é legal, cara, porque a gente conseguiu fazer um espaço de convivência que o movimento é o objetivo dessas pessoas ali, mas que os ganhos ao redor vão muito além, né? Muito além. Eu acho que nem no meu melhor sonho do Luan ou da Mônica a gente pensava de trazer tantos benefícios associados. Não pensava realmente, porque a gente pensava em realmente atender pessoas com dores. Mas quando você começa a vivenciar uma história igual do Guilherme, que saiu daqui para ir lá para baixo, você começa a vivenciar histórias de pessoas que tiraram 40% do pulmão, que tiraram o estômago, sabe? Sim, tiraram um pedaço do intestino e estão ali vivendo bem, pessoas que emagreceram não sei quantos quilos, pessoas que tinham, aí quando a gente fala da medicalização, viviam à base de X medicamento, carregando um fardo que é muito pesado, de que nunca mais você pode correr. E essa pessoa voltou a correr do jeito que o cérebro conseguiu conduzir ela, né, pela vivência dele. Eu acho que isso é muito confortante, cara. Eu acho que a gente acertou a mão. Então isso foi pensado lá no início em ajudar pessoas, cara. A gente achava que, eu sempre dou esse exemplo, né? O carro de Fórmula 1, todas as implementações que tem nele, todos os testes, eles são para em algum momento chegar para nós, porque ali são coisas por mais que acelere, são itens de segurança pela velocidade. A Fórmula 1 é a maior da performance. Qual que é a maior da performance hoje pensando em cuidado? São os atletas. Porque eles precisam performar e ao mesmo tempo manter a saúde. Olha que coisa complexa, né? Já que performar é andar no fio da navalha ali. Então, a gente trouxe o pensamento da performance, que era o esporte, para as pessoas que sofriam. Então, elas têm cuidados hoje de performance, mas individual. A gente pensa nela. Como ela pode se tornar melhor. E, cara, hoje eu te falo assim, tranquilamente, que bom que está documentado. Eu poderia morrer feliz, cara, porque eu acho que a gente plantou uma semente legal e que hoje você testemunha, várias pessoas têm começado a aderir a essa proposta, né? Aqui mesmo no estúdio já
saíram 5 propostas muito parecidas, não na cidade, né, mas pessoas que vieram conhecer e montaram. Ou seja, isso está tomando uma repercussão. Então, no fim, a gente acabou sendo um marco num momento tão estético, tão conturbado da vida das pessoas psiquicamente, né, falando. A gente conseguiu talvez ser uma luz, né, de cuidados realmente com ela. E isso aí, a história é muito longa, mas ela ao mesmo tempo ela é muito satisfatória, né? Tem obviamente suas perdas, né? Nem todo mundo compreende o conceito, o cara às vezes quer treinar força a qualquer custo. A gente explica lá que, pô, igual eu dei, né, se você me permite esse exemplo, eu dei esse exemplo outro dia. Falei, as mulheres chegaram num ponto de querer ter cintura fina e ao mesmo tempo ter glúteos maravilhosos, agachando com isso com carga nas costas, carga axial. Ora bola, você pode até buscar o glúteo, mas a sua lombar, que era para ser a transferência do movimento ali, da energia toda, ela vai sofrer, porque ela não tem como se defender, né? E a gente se esqueceu de coisas básicas, né, cara? E hoje, assim, a gente trata essas pessoas aqui e mudando conceitos. Isso é legal. Eu tenho alguns, o tema médico é legal, porque eu tenho algumas médicas aqui, dentro desse conceito, sendo reabilitadas não somente no problema delas, mas também na cabeça. É legal essa interatividade, assim, você trazer profissionais de outra área para discutir um problema que é geral. E assim, se a gente tivesse combinado, porque assim, lógico, a gente vem com um roteiro, né, mas a Sim. proposta é que seja algo bem natural e está sendo. E eu ia falar, né, no meu próximo tópico assim, que eu traria, era justamente sobre o teórico que eu escolhi, né, junto com a minha orientadora, para a gente discutir o espaço academia e utilizar o Foucault. E você tocou num ponto que é interessante, né, de falar dos corpos dentro de um padrão, né? Só que antes eu queria, assim, duas coisas, talvez nem você nem o Luan saibam. Primeiro, tem um rapaz que treinava comigo, uma outra academia, ele tem Parkinson. Ele não se sentia à vontade de ir para o salão de musculação. Ele tinha vergonha. Ele, pô, como é que eu vou chegar lá, pô, e ficar perto de alguém lá e sou diferente, né? Falei, cara, tranquilo, né? No seu tempo, no seu espaço, onde você se sentir melhor, a gente vai treinar. E aí, infelizmente, eu não consegui continuar com ele lá, né? Por conta do horário, a gente não estava batendo horário. E esses dias eu vi que ele estava treinando aqui. E ele treina no espaço, onde é o espaço também da estética, mas ele se sente à vontade no estúdio. É como se na cabeça dele, aqui, ele fosse. Não vou usar esse termo, mas que ele se sentisse parte. Fizesse parte, sim. Ele tem essa sensação de pertencimento que ele não tinha em outro lugar. Não que o problema seja o outro lugar. Eu estou falando da gente, de nós, não dos outros, né? Mas eles fazem eu pensar, poxa, de fato faz sentido isso que eu estou lendo, faz sentido isso que eu estou estudando. Né? E tem até uma pesquisa agora recente, a gente estava falando de performance, né, do cara andar no fio da navalha. A gente tem o exemplo de Dalbert aqui que eu achei bacana, eu fiquei pensando nisso. Você falou do ambiente influenciar. Tem um artigo agora recente do Ricardo Vidal, que ele pega alguns atletas, né, ele fala da importância de levar para o campo, ele fala de atletas que não se sentiram bem psicologicamente, não conseguiram esse retorno. Então, assim, a gente pensar que a lesão ela é a mesma. A gente pode até tratar e seguir um protocolo, mas os indivíduos são diferentes. Então, assim, você seguir a individualidade de cada um é extremamente importante para a recuperação, assim, eu acredito. A gente viu o Dalbas treinando só aqui no estúdio e ele performou muito bem no Inter. Então, assim, cada caso é um caso. Então, não dá para a gente pegar, né, e criar um protocolo específico para todo mundo, porque as pessoas vão reagir diferente. E aí, né, trazendo essa questão dos corpos, era a pergunta que eu faria. Que é assim, no Foucault, ele fala de normalização, que antigamente a sociedade ela era regida por leis do Estado. E hoje em dia são as normas que ditam os comportamentos, que são instituídos por microinstituições. Se a gente pensar na academia como uma microinstituição, a academia ela se torna um ambiente normalizador, disciplinador, dócil. Muitas das pessoas seguem um padrão que elas nem sabem por que elas estão seguindo. Perfeito. Mas elas querem estar dentro da norma. Então, será que essas pessoas precisam de uma reabilitação, o próprio Parkinson, que às vezes se sentem fora, né, daquele padrão da academia, se sentem confortável de frequentar? Recentemente, o Filipe, que treina aqui, ele participou de uma entrevista no RJ, e aí ele, né, na introdução da entrevista, os repórteres falaram que eles deram um dado de 47% da população brasileira é sedentária. Poxa, academia tem no Brasil, pra caramba. Por que essa galera
não participa, né? Por que essa galera não está na academia? Por que essa galera não faz exercício físico? Então, assim, é até pra gente pensar na gente enquanto profissional, que se tem gente, tem 47% que não está fazendo nada e a gente trabalha com movimento, pô, são pessoas que a gente poderia até, de repente, estar trazendo, até pensando financeiramente, assim, obviamente. Mas aí eu queria trazer essa discussão também. O quanto pensar nesse espaço para atender o todo é difícil. Quanto foi difícil para vocês? Porque assim, se a gente pensar nas normas, é comum em outras academias você ver muitos aparelhos que, de certa forma, criam padrões, né? Porque se a gente pensar na máquina, ela não é ajustada para todo mundo, ela não vai atender toda a demanda. Como é que você pensa, né, essa construção? Será que é possível a gente mudar esse paradigma de transformar a academia num ambiente mais acolhedor para um público um pouco maior do que ela atende hoje? Você acha que é possível? Não, cara, eu acho extremamente possível, né? Vamos até os pontos. Primeiro, a situação do Ricardo. Muito legal essa questão que você trouxe, porque Ricardo, além de um grande amigo, a gente discute muito sobre isso. Que é que eu te falo, lá do início da nossa conversa. Mais da metade dos jogadores que estavam aptos em testes funcionais não se sentiam aptos psiquicamente. Por isso que o movimento que lesiona é mesmo que cura. Eles precisavam passar por aquela situação de novo para pelo menos se sentirem seguros, né? E o Ricardo falou que a grande coisa que acontecia era a insegurança, né? Eles não se sentiam em condição. Isso é legal, você vê. É o psíquico interferindo, que tem tudo a ver com o que você está falando. Aí nós vamos para o psíquico agora nessa pergunta. Eu acho hoje que quando a gente põe uma coisa... Vou até citar o meu exemplo, que foi bem legal para chegar nesse fundo. Mas quando a gente põe algo na academia, um supino, uma cadeira extensora, um leg press, por que a gente não consegue normalizar? Porque quando o cara vai treinar força nesse ambiente, ele põe cargas altíssimas. E é do ser humano, desde que o mundo é mundo, competir. Com certeza. Então acaba que aquelas quilagens absurdas que as pessoas conseguem atingir lá, atletas, e tem que fazer aquilo lá, não tem nada a ver, não é a discussão, ela acaba de certa forma também, o cara fala assim, pô, cara, não sou capaz de fazer isso não. Quantas pessoas, que eu ouvi falar que não vou treinar lá não, pô, o cara treina pesadão, não consigo fazer aquilo, porque ele tem aquilo como relação de academia. Então aquilo espanta ele. E aqui de vez em quando chega, pô, mas aqui não tem aquele negócio de pegar muito peso, não. Olha só, várias pessoas chegam aqui com essa pergunta, pô, aqui não tem aquele negócio de pegar muito peso, não, né? Aí eu falo, não, cara, mas isso não quer dizer que você não vai sofrer. Eu faço a brincadeira. Mas assim, para você entender o quanto que a academia se tornou, de certa forma, por essa cultura, excludente. Não é pelo cara. Aí o cara assim, não, todo mundo consegue e tal. Tudo bem, cara, mas o que é mostrado? O que geralmente os professores às vezes mostram? O que a academia mostra? Aparelhos e pessoas com corpos legais pegando muito peso. Então você mostra que aquele local é isso, né? Hoje em dia melhorou um pouco as academias mostrando um idoso e tal. Mas aí quando você mostra o idoso, você mostra ele com pouco peso. Entende como é que você vai construindo uma imagem? E a imagem que foi construída, infelizmente, foi essa. Tem como resolver? Que é a sua pergunta? Tem. Primeiro, como é que o Rodrigo conseguiu treinar com o Dalbert e com o Marlinho aqui outro dia? Pegamos uma barra, e cada um movia a barra solta dentro do exercício proposto na sua velocidade e intensidade. Trabalhando com a mesma carga, ninguém se sentiu diminuído, né? Mas era uma função, uma tarefa motora. E a gente consegue fazer isso. Então, a partir do momento que você tem coisas mais livres, que você pode usar ali tanto a tua vivência motora, quanto a tua experiência, suas habilidades, mas gerindo algo que não vai te menosprezar, te diminuir, eu acho que é mais fácil de você trazer as pessoas para você. Eu acho mais fácil, entende? Então, se tivessem espaços ali dentro da academia hoje, mais funcionais de fato, se realmente, Ramon, aí eu vou fazer a nossa culpa profissional, os profissionais de educação física acreditassem no movimento, né, como toda a tua proposta, né, de inserção, de cura, de reabilitação, eu acho que a gente seria melhor, né? Assim, melhor que eu digo para reter essa pessoa, para trazer essa pessoa, mas eu preciso de espaços e eu preciso de prática. A minha solução, que foi a pergunta, ter máquinas que nem sempre a sobrecarga seja a diferença, mas às vezes que vão propiciar movimentos que você vai fazer da forma com que você consegue o teu movimento, né? Ter espaços onde os profissionais pensem o movimento realmente
como individual, né? Que não tem problema nenhum. Quando eu falo isso, a pessoa acha que eu não gosto da máquina, que eu não quero que o cara treine hipertrofia, força. Não, não é isso. Tem hora para tudo. Inclusive o cara que treina hipertrofia, hoje a gente tem visto, né? O Sebão aí, campeão do Olímpia lá, treinando mobilidade, pô. E isso há um tempo atrás isso era ridicularizado, né? Então a gente consegue, de fato, atender a todos. Se a gente ficar só nas máquinas pensando na quilagem, a gente vai continuar afastando. Essa é a minha visão. E a gente precisa ter realmente um espaço democrático, não somente na fala, mas também no que vai ser usado, né, naquele espaço. E aí eu acho que a gente começa a ser profissional do movimento e da saúde de verdade, sabe? Reabilitar. Reabilitar, para mim, é a fala hoje mais... Talvez a gente vá mais ouvir, né? Saiu lá na American College agora das tendências de reabilitação, entre as 5, né? E o que é reabilitar? Que uma pessoa que chega aqui com um corpo maravilhoso e que se sente mal em relação a uma outra pessoa, ela tem um problema psíquico. A pessoa que se olha no espelho e que se sente mal com ela mesma, ela tem um problema psíquico. Então, o movimento ele é para isso, né, cara? O espaço, ele tem que ser pensado nisso. Tentar fazer com que as pessoas se compreendam, elas com elas mesmas, né? E se relacionem elas com as outras, sabendo que aquilo lá é da outra, não é dela. Eu brinco sempre com isso. Eu quero ter o glúteo da Graciane. Pô, cara, você não é a Graciane. As pessoas, elas precisam entender, não tem igual, tem o seu melhor. Você quer fazer a tua melhor performance? Beleza, a gente vai conseguir, né? E hoje eu penso o movimento dessa forma, levar você na tua melhor versão, na tua melhor performance, te trazendo benefício de saúde. Hoje de manhã eu falei aqui no estúdio, a gente teve uma discussão dessa aqui, tinha umas 7 pessoas aqui, e eu falei assim, o que vocês têm que entender como saúde? Porque o modelo de saúde é o atleta, e o atleta é o cara que tem menos saúde. Eu falei assim, me mostra um atleta, eu falei assim, tem um monte de gente na maratona, não tem? Me mostra um maratonista que foi campeão em recordista mundial correndo na maratona com 70 anos. Me mostra o cara jogando no campeonato master de vôlei com 70 anos que foi jogador de seleção brasileira. Ele não está lá. Está lá as pessoas que fizeram esporte por amor. Se for para Saquarema, para os jogos de vôlei, lá não tem pessoas. Tem pessoas que jogaram nível médio, mas que não foram profissionais. Porque o profissional, ele acaba acabando com a articulação dele, com todo o sistema dele, em prol de performance. Então esse cara nunca vai ser modelo de saúde para a gente, né? Não é isso que a gente estudou para fazer. Enfim, essa seria a minha solução. Algo que fosse realmente mais eclético. Eclético, pensando no todo. E não que a máquina seja determinante. Eu tenho uma máquina que suporta X de quilo, eu tenho uma máquina que suporta aquilo. Isso não é importante. Eu acho legal assim, falar isso porque assim, isso não é uma crítica a quem usa a máquina, a quem faz isso, não. Jamais. A minha proposta, né, com essa conversa, é a gente levantar uma reflexão sobre nós, né, não sobre o outro. A gente está aqui para julgar ninguém. Obviamente é que, enquanto profissional de educação física, eu quero o melhor, porque isso é uma valorização também do nosso trabalho, né? E quando a gente pensa de uma forma ampla, a gente também está pegando aquelas pessoas que se sentem excluídas por conta dessa discussão que a gente levantou aqui agora. Então, assim, é bacana trazer essa reflexão, a gente pensar o que a gente pode fazer para melhorar, e assim a gente vai crescendo, né, dentro da nossa profissão, crescendo, fazendo a educação física, né, fisioterapia, ou a medicina ser cada vez mais valorizada. Eu acho isso bacana. E assim, para fechar, Lu, te agradecer novamente pela contribuição, assim, poxa, é um maior prazer estar aqui contigo, você é um cara que eu tenho como referência, sabe disso. Tem alguma coisa que você gostaria de falar para quem está começando, para quem está se formando agora? Porque é uma outra inquietação que eu tenho, mas é mais para frente, quem sabe no doutorado, enfim. Mas a gente discutir também a formação desse profissional, né? A gente olhar as DCNs ali, até fala muito de situações que a gente precisa olhar o ser humano de forma usando esse modelo biopsicossocial. Mas onde a gente se perde, então, no caminho para que a gente esqueça um pouco esse lado mais holístico, esse lado mais global do indivíduo, e a gente acaba focando muito nas questões biológicas. Então, assim, tem algum recado que você queira dar para a galera que está começando aí para... Cara, para a educação física, que é a ideia, né, principal, tenho sim. Essa semana... Fazer a Não. É que essa semana isso aí me levou a refletir. Por acaso isso me levou a refletir. Eu estava na discussão essa semana toda aqui com os médicos que eu atendo, né?
E a gente estava em discussão de, geralmente, realmente, por que um entra tanto na área do outro sem estudar a área dele, cara? E isso foi do médico para a educação física, da educação física que prescreve fisioterapia, prescreve dieta, do nutricionista que quer prescrever treino, do fisioterapeuta que quer prescrever preparador, que quer prescrever medicamento. E eu falei, cara, a gente discutindo isso aqui, eu falei, tá tudo errado, tá tudo errado, tá tudo errado. E aí o cardiologista que eu estou atendendo aqui, mais de idade, o cara mais maduro, eu gosto muito de conversar com essas pessoas, porque você sempre aprende, né? Ele falou assim, Rodrigo, sabe o que eu acho, cara? Que os médicos, eles por muito tempo ficaram num pedestal de que eles estudavam muito. Realmente o médico estuda muito. O volume de estudo do médico é muito grande, né? Quando você vai para um especialista, ele estudou 6 anos, mas a especialidade dele estudou pra caramba. E as nossas áreas não estudavam tanto, ou não falavam e botavam para fora que estudavam. Isso para mim criou um afastamento. Isso ele falando, isso para mim criou um afastamento. E ele falou assim, hoje eu estou no CTI, eu vejo o fisioterapeuta dominando ventilação, cara, que eu só bato continência para ele. Eu estou aqui fazendo tratamento com você agora. E ele falou assim, eu vi o Felipe fazendo o trabalho de movimento com você. Ou seja, o que te levou a ter o respaldo de você prescrever para o médico? Você já parou para pensar? Eu falei assim, não. E eu fui com isso para casa, cara, porque eu sou esse cara, né? A gente, quando começa a gostar de ciência, a gente fica se perguntando. E eu acho que faz parte de amadurecer, né? E aí eu fui pro Rio dar aula com o João Gabriel, foi comigo, a gente batendo papo. Já tem aula, foi legal, né, pai? Deu aula para fisioterapia da instituição lá, para graduação. E aí eu falei assim, cara, será que falta a gente mostrar para as pessoas que a gente estuda? Aí o João, pô, pai, nada a ver. Eu falei, cara, o médico mostra ele em congresso, mostra ele num monte de coisa. Ele tem o prazer de deixar a secretária falar assim, doutor não vai atender em tal época porque está no congresso. Né? Isso é muito comum. E a gente não fala isso, né? Eu falei, será que esse é o problema? Aí eu vi uma outra situação. Não, o médico tem razão, a gente tem que aprender com ele. Porque estudar, evoluir, estudando, é demonstrar carinho e cuidado com o seu cliente. Eu acho que quanto mais preparado você está, não é para você vender o título, mas é você estar mais capaz de resolver a dor do seu cliente. E, Ramon, isso, cara, isso bateu pesado para mim, porque eu, na conversa com o meu orientador do doutorado, eu falei assim, Diego, eu não quero parar mais não. Ele, o quê? Eu falei, cara, enquanto eu puder ficar no laboratório, mesmo que não tenha titulação, eu quero estar indo aí. Ele, pô, irmão, você vai ser sempre bem-vindo. Eu falei, mesmo depois que eu faça pós-doc, eu quero estar aí, cara, sabe por quê? Porque isso é talvez a maior prova de carinho e amor e respeito que eu tenho com o meu cliente. É me capacitar para servir. Capacitar, título, nunca foi para você falar que é melhor que alguém, cara. Hoje, quando eu estou num celeiro que é o FRJ de ciência, cara, eu vejo os caras mais espetaculares, eles não estão nem aí para nada, eles estão ali para salvar a vida das pessoas, cara. De grandes descobertas que vão mudar a vida das pessoas. E eles, cara, vibram com isso e sem ninguém bater palma para eles, sabe? E hoje, por isso que aqui o que você está fazendo eu acho muito legal, né? Essa forma de estar apresentando uma tese, uma dissertação, um produto, né? Que é o caso aqui, que eduque, porque faz muita diferença, cara. Hoje eu falo assim, o cara, pô, como é que você pensou tal situação? Eu falei, não sei, cara. O cara, mas de que linha que você seguiu? Eu falei, esse que é o problema. Eu não sei, porque eu estudo o tempo todo. Eu não estou preocupado de falar que eu sigo o Ramon, o Rodrigo, o partido A, partido B, partido C. Eu estou preocupado com o quanto que eu tenho de ferramenta para servir melhor. Tanto que eu não sei nome de teste, eu não sei nome de um monte de coisas que eu uso no meu dia a dia. Tem gente que fica preocupado com o nome do exercício, eu não tenho essa preocupação. Ali é uma ferramenta para aquele instante, para aquela pessoa com um objetivo claro que é melhorar a condição de vida dela. Então, assim, o recado é longo, mas, cara, não dá para parar de estudar. Não dá para parar. Não dá para ler um artigo, né, e querer replicar ele aqui. A gente recebeu essa semana um caso desse, tendinite infrapatelar. A pesquisa que validou foi com agachamento, com cadeira extensora e com leg press. E eu falei, não, cara,
Não, tem que ser no lag. Não, cara. Quando você faz pesquisa, a forma de controle tem que ser séria. A máquina é mais fácil de controlar. Agora, vale ali para mim quanto que você deu de tensão, de exigência naquele tendão. É isso que a ciência está dizendo. Né? Não somente aquele modelo, aquela forma. Então, acho que as pessoas elas se prenderam em condições e passaram também a querer ler um artigo e querer replicar, sem a base de pensar os porquês. Aí quando tu vai nos caras fera lá, eles estão discutindo a filosofia do grupo de pesquisa. Olha que loucura. Então, assim, estudar, meu irmão, é o caminho que pode mudar a nossa profissão e mudar a nossa vida. E mudar a vida das pessoas que a gente atende, né? Eu acho que só emagrecer e só ficar mais forte é um ganho, mas não é todo o ganho. Tem muito mais coisa que a gente pode oferecer com o movimento e que está ficando para trás. E vou te falar mais. Uma discussão aqui hoje de manhã em relação a essa questão de estudar. A gente estava falando de inteligência artificial, que algumas profissões vão acabar, e estava conversando isso com o médico, falou, cara, o radiologista, fazer um exame, um eletro, ultrassom, vai acabar, porque a máquina vai ser mais competente, porque ela compara vários dados ao mesmo tempo. Então ela vai ser mais eficiente para enxergar aquilo. Ramon, prescrever programas de musculação sem pensar na pessoa, também vai acabar. Já, assim, se a gente parar para pensar, a gente já vê pessoas que não são da área que prescrevem pelo conhecimento. E daqui a pouco, quando você alimentar aquele banco de dados ali, se você botar lá, cria um programa para mim que sou sedentário e tenho isso, ele tem dado para fazer. Ele tem dado. Você deu tempo. Quanto melhor você perguntar, melhor ele vai te responder. Então, se você não quer perder para um banco de dados, você tem que estar estudando sempre e fazendo a diferença na parte humana. Ele jamais vai reconhecer a pessoa como você. Não vai. Porque eu te falei, ele vai ver a doença para se exterminar. A doença é igual, mas a pessoa vai ser diferente. Quem reconhece a pessoa somos nós, cara. Assim, não tinha como fechar de um jeito melhor. Vou te agradecer. Eu tenho minha teoria Foucaultiana para a gente entender essa questão do poder médico, né? Mas a conversa por outra hora. Mas uma coisa que fica para mim, assim, até de inspiração dos médicos e de outros profissionais também, é que estudar é o caminho. E eu estou do lado de uma pessoa que me incentiva a estudar, porque quando eu vejo você recebendo um monte de gente, quando eu vejo você discutindo de vários assuntos, e quando as pessoas te procuram, eu falo, poxa, eu quero ser igual esse cara também. O que ele faz? Ele está estudando, então tem que estudar também. E essa é uma forma da gente crescer. Então eu acredito que estudar é para sempre e a gente vai poder ajudar cada vez mais se a gente estudar. Então, te agradecer mais uma vez, dizer que são uma referência aí e pode contar comigo aí. Tamo junto, prazer foi meu que tá aqui.